A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos os irmãos. E esta noite, quarta-feira, quando nós iniciamos o mês de julho, nós temos a grande alegria de estar mais uma vez após um tempo de oração, porque a oração não pode parar. Todas as necessidades continuam, permanecem com o povo de Deus, com a nossa cidade, com o nosso estado, e nós continuamos orando, continuamos lendo a palavra de Deus com o desafio de ler a palavra de Deus inteira até que a IBOA complete 10 anos no próximo mês de novembro. Você que ainda não iniciou, ainda está em tempo, pegue a informação nos grupos sociais da vida da igreja, nos ministérios, com alguém, e você vai receber toda a informação durante a semana que o Ministério de Oração de nossa igreja tem coordenado, e a igreja está empenhada, porque o ano é de pautar a vida na palavra e não na pandemia. Apesar de que continuamos lutando contra a pandemia em oração, nosso desejo é de que Deus, de fato, amplie o seu conhecimento, o seu relacionamento com a palavra do Senhor. E nosso desejo é nesta noite de que nós reflitamos juntos sobre a orientação não só do texto de Provérbios, mas também do Salmo, e nós veremos no livro dos Salmos algo preciosíssimo, porque a palavra de Deus nos diz, e eu imagino que à medida em que nós estivermos lendo este texto, alguns dos irmãos podem pensar, qualquer semelhança não é mera coincidência. O pastor está fazendo isso de propósito. O texto bíblico diz que um homem íntegro deixa herança para os seus netos, mas a riqueza do pecador é depositada para os justos. A referência à situação de avô e de neto, irmãos, acreditem, por favor, é mera coincidência, mas é precioso refletirmos sobre o que a Escritura menciona sobre o desenvolvimento da vida de um homem íntegro. Existem algumas traduções que dizem um homem de bem. Outra tradução diz um homem reto. Um homem íntegro deixa herança para os seus netos. E esta expressão, a palavra utilizada aqui, ela não está relacionada apenas à herança que possivelmente pode ser deixada do ponto de vista material, uma herança em bens, mas principalmente a herança mais sólida e mais substanciada, como a gente pode ver no Salmo de número 112, que vamos ver daqui a pouco. Nesta noite, então, quero refletir com os irmãos de que alguém e como, de que maneira uma pessoa, um homem, uma mulher pode deixar uma herança para os netos. E a Escritura ainda promete de que o Senhor abençoará não apenas até a vida dos netos, em que alguém poderá ver o resultado na vida de netos, mas aqueles que verão não só nos filhos dos filhos, mas aqueles que verão nos filhos dos seus filhos, e se referindo então aos bisnetos ou aos bisavós. Para deixar então uma herança, um legado precioso na vida dos netos, além de poder repassar com bênçãos materiais, em primeiro lugar, e queria refletir com os irmãos hoje à noite, nesse nosso culto da quarta-feira, em que você pode acompanhar a palavra de Deus, em primeiro lugar, se você quer de fato deixar uma herança até os netos, seja íntegro. E esta expressão é utilizada para alguns homens nas Escrituras, de admiração do próprio Deus. O Senhor reconhece a integridade de seus servos e aqueles que têm andado com o Senhor, cuja Escritura menciona. Um deles é Jó. Diz a palavra de Deus que Jó era um homem íntegro. Então,
para observar e vermos como podemos deixar um legado, uma herança preciosa para os nossos netos, para os filhos e netos. Em primeiro lugar, seja íntegro para com Deus. E de que maneira eu posso ser íntegro com Deus? A palavra de Deus nos fala de que nós devemos buscar ao Senhor em primeiro lugar, ou buscar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. E todas as outras coisas vão sendo acrescentadas a nós. O Senhor observa quando nós priorizamos a Ele ou não. Ser íntegro para o Senhor é quando você há coerência naquilo que você fala e naquilo que você vive. Enquanto nós vivemos e falamos, nós também estamos transmitindo uma mensagem de comportamento, uma mensagem de caráter. À medida em que eu sou íntegro para com Deus, as minhas orações não serão orações repetidas, não serão orações aprendidas, não serão orações esparsas, não serão orações apenas para cumprir uma obrigação ou um ritual. Eu percebo o valor da oração, o valor da igreja, o valor da comunhão, o valor da adoração, o valor do louvor, o valor da busca de um relacionamento, de contrição, de devocional com o Senhor. Então, seja íntegro para com Deus. E à medida em que somos íntegros com Deus, nossos filhos, netos, bisnetos verão e receberão a bênção e o resultado disso. Eu dou graças a Deus pela integridade dos meus avós, dou graças a Deus pela integridade dos meus pais, dou graças a Deus pela oportunidade em que eles puderam deixar este legado na minha vida e na vida dos meus irmãos. Mas não apenas para com Deus. Nós devemos ser íntegros, e sendo íntegro para com Deus, existem várias áreas em que nós devemos observar. Nós devemos ser íntegro na palavra. O Senhor Jesus tem nos advertido de que os discípulos do Senhor devem andar, e o seu andar, o seu viver, o seu falar. E o Senhor Jesus diz, o dizer, o falar dos discípulos do Senhor devem ser sim, sim, e não, não. Alguns entendem isso como franqueza, como palavra até grosseira de dizer, eu sou sim, sim e não, não. O Senhor está querendo dizer que aquilo que você diz que é sim, ele será sim todas as vezes, porque você anda na verdade, ou a palavra que você fala tem coerência. O Senhor diz que quando for não, é preciso ser não, e o não precisa estar coerente com a realidade. O sim precisa estar coerente com a realidade. À medida em que nós vemos a nossa sociedade que cria a possibilidade de uma pessoa dizer algo, declarar, assinar, e depois ela pode dizer e dizer completamente diferente daquilo que ela já falou, atribui e faz com que permeie uma possibilidade de que a palavra pode ser mudada conforme aquilo que eu gostaria. E nós temos visto tanto tempo ao longo dos últimos meses e anos de como tantas manifestações daquilo que é considerado justo, daquilo que é na sociedade visto e necessário por justiça. Então, devemos ser íntegros na nossa palavra, na nossa maneira de dizer, na maneira de falar. Nós devemos ser íntegros nos contratos. Não devemos assumir, assinar, comprometer nenhum contrato e não honrá-lo de maneira a não ser que haja uma emergência, uma adversidade, uma tragédia até. E então ainda assim é preciso enfrentar e não fugir dos cumprimentos das responsabilidades. Há pessoas que aproveitam-se da situação em que se está vivendo na pandemia. Nós ouvimos falar recentemente, cerca de 630 mil pessoas aplicaram indevidamente para receber auxílio emergencial do governo. Há mesmo aqueles que fizeram zombaria com os recursos que estavam recebendo.
Nós devemos ser íntegros nos contratos, honrarmos a honra da vida de alguém que manifesta a sua palavra, sustenta a sua palavra e vai até o fim com a responsabilidade daquilo que está falando, daquilo que está assinando. Mas também nós devemos ser íntegros nos nossos relacionamentos. A integridade dos relacionamentos faz e deve ser acompanhada de transparência, de autenticidade, de lisura. Todas essas palavras são muito preciosas e elas estão muito raras nos dias atuais. É imprescindível que a gente olhe para os relacionamentos que foram abalados e foram aprofundados, ao mesmo tempo que abalados, foram aprofundados durante este tempo de pandemia. A própria sociedade está revendo e as pessoas estão vendo, as propagandas comerciais estão todas voltadas para sensibilidade, para solidariedade, para o valor da vida, o valor da saúde, o valor de um abraço, o valor de ter alguém junto, perto, o poder de ver alguém. É imprescindível que nós sejamos íntegros nos nossos relacionamentos. É imprescindível para deixar um legado para os netos e bisnetos de que a gente seja íntegro na nossa vida pública, cumpridor dos nossos deveres, atento com as responsabilidades. A integridade vai passando bênção de pai para filho, de filho para neto e de neto para bisneto. Quando somos íntegros na vida pública, temos liberdade de andar e não temos receio de entrar e sair em algum lugar. É também imprescindível que haja integridade na nossa vida, a integridade, ou sejamos íntegros na nossa fé. E como eu posso ser íntegro na fé? Os irmãos que acompanharam viram que no último domingo tivemos a oportunidade de compartilhar sobre os prejuízos e os problemas que podem ser gerados com uma fé teórica. E o que de fato é uma fé autêntica e como devemos manifestar esta fé autêntica. A integridade de fé faz com que no tempo de crise ou no tempo das dificuldades ou no tempo das lutas, eu não permita que minha fé, que meu relacionamento com Deus venha a ser abalado por causa das circunstâncias. As circunstâncias não devem alterar a minha manifestação de fé diante do Senhor. É imprescindível que nós que queremos deixar ou queremos passar legado, uma herança preciosa para os netos e bisnetos, de que nós sejamos íntegros na educação. Que tristeza, apesar de saber que só fizeram o que fizeram por saber que o então ministro da Educação, que apenas permaneceu no cargo 5 dias, sem mesmo ter tomado posse, como foi triste ver que havia informações que ele tinha colocado na sua educação que não eram coerentes de fato com o tempo, a atitude reta de ter concluído tanto o doutorado quanto o pós-doutorado e também até com expressões suspeitas de plágio. Mas como? Bom, ainda bem que a atitude do presidente da República foi de não continuar com aquele ministro, porque como ter um ministro da Educação que tem dificuldade ou problemas no seu próprio currículo e declaração e informação do seu currículo? Na educação nós precisamos ser íntegros, e a integridade na educação passa na educação que nós passamos para os nossos filhos, e não apenas no ensino. É integridade no ensino e integridade na educação. A educação transmite valores, princípios, ética, comportamento, caráter. O ensino transmite o valor da intelectualidade, o valor da busca pelo conhecimento, o valor e a importância do conhecimento e da sabedoria.
ser íntegro na educação é apresentar de fato, sendo autêntico, dando honra a quem honra, dando crédito a quem crédito, dando reconhecimento a quem reconhecimento. E finalmente, nesta primeira parte, nós devemos, se queremos passar um legado, nós devemos ser íntegros na família. E a integridade na família envolve cumprimento de responsabilidade, envolve fidelidade, envolve participação, envolve cooperação, envolve entendimento das fases. Quando se é solteiro, mas existe a responsabilidade de integridade de um solteiro. Quando se é casado e não pode mais viver como solteiro, mas a integridade, a responsabilidade da vida de alguém casado. E quando nós nos tornamos pais, ainda mais do que casados, agora pais, não muda e não passa a responsabilidade do casamento para os filhos, mas temos mais um nível de aprofundamento. E quando a gente tem a oportunidade de ver que a geração está se prolongando e proliferando, nós devemos ter atenção, porque a integridade na família, a integridade com o cônjuge, integridade com os filhos, integridade com os familiares, com os parentes, faz com que a gente tenha a alegria de ter a certeza de que vai deixar uma herança, um legado para os filhos. Em segundo lugar, se nós queremos deixar uma herança para os nossos filhos, nós precisamos ser um bom servo. A sociedade reconhece os servos. Servos também são líderes, e ainda que líderes devem ser servos. Servos que não observam o valor e a importância de servir, pessoas que não observam o valor de servir, não conseguirão deixar um legado. Ou deixarão um legado, mas a lembrança que os netos, os filhos terão dessa pessoa é de que ela era alguém mandão, dominador, autoritário. Não precisamos deixar de ser servos para sermos líderes, porque lideramos pela integridade, lideramos pela atitude de servir. Ser um bom servo, e em primeiro lugar, é claro, nós precisamos ser um bom servo para com Deus. Nós precisamos ser um bom servo de Deus. Nós precisamos ser um servo reconhecido por Deus. O Senhor disse que vai ter um momento em que Ele vai analisar todo o histórico da vida de cada um de nós e vai dizer: bem-estar, servo bom e fiel. O Senhor não vai, nenhum lugar das Escrituras Ele mostra e vai dizer bem-estar, líder eficiente, líder bem-sucedido. Bem-estar, servo bom e fiel. No pouco você foi fiel, no muito eu te colocarei. Então, ser um bom servo para com Deus, em primeiro lugar, faz diferença, porque nossos filhos, netos e bisnetos vão observando a nossa atitude para com Deus. Em que valor, em que lugar Deus está em nossa vida. Nossos filhos e netos observam se nós valorizamos Deus quando estamos em casa, fora de casa, na praia, no trabalho, quando estamos ao telefone, quando estamos no computador, na internet, quando nós estamos brincando, quando estamos divertindo, quando estamos brincando de jogos familiares. Como é que nós consideramos Deus para servir, ajudar? Em segundo lugar, nós devemos ser um bom servo para o cônjuge. As Escrituras, ainda que mostrem que os maridos devem ser os líderes com amor em seus lares, isto não isenta, e sobretudo quando a Escritura menciona em Efésios capítulo 5, fala sobre sujeitando-vos uns aos outros em amor. E está se referindo logo em seguida no relacionamento conjugal.
Ser um bom servo do seu cônjuge faz diferença na vida dos filhos que observam e farão também com alegria para os seus cônjuges, que isto repercutirá e influenciará a vida dos netos, sem dúvida alguma. Ser um bom servo para o cônjuge significa que, às vezes, algumas pessoas são bons servos para os amigos, mas não querem ser bons servos para o seu cônjuge. Ajudar, servir, cooperar, ajudar nos afazeres, ajudar nas tarefas, ajudar na missão e na responsabilidade. Que precioso é impregnar estes princípios na vida dos filhos e netos. Em terceiro lugar, nós devemos ser um bom servo, e estou ainda em terceiro lugar dentro do segundo item desta mensagem. Devemos ser um bom servo na igreja. Da mesma maneira, os nossos filhos e netos precisam observar o valor que tem a comunidade, o relacionamento com o povo de Deus, a vida com Deus, como nos comportamos. Somos apenas um frequentador de igrejas, a gente vai de vez em quando, nossas prioridades são outras coisas, ou nós de fato servimos com alegria e a percepção. Os comentários que nós fazemos no carro quando voltamos da igreja ou quando vamos à igreja, os comentários que fazemos quando estamos na casa de outros irmãos da igreja sobre a igreja, estão sendo observados pelos filhos, e não se enganem, ainda que eles sejam tão pequeninos. Eles observam se somos bons servos na igreja. Ser um bom servo para Deus, em primeiro lugar, ser um bom servo para o cônjuge e ser um bom servo na igreja, mas também ser um bom servo na sociedade. Cooperar, ajudar, participar, sempre, claro, dentro do possível e observando as escadas da prioridade, onde Deus, o cônjuge, os filhos e, na sequência, familiares, trabalho, amigos e outras coisas que vão sendo envolvidos. Ser um bom servo na sociedade significa que eu não fico alheio ao que está acontecendo na minha sociedade, eu não quero estar distante daquilo que está acontecendo ao meu redor. Em terceiro e último lugar, e vendo com os irmãos de que para deixar um legado é preciso ser íntegro, é preciso ser um bom servo, e é preciso ser generoso. É preciso ser generoso para a obra de Deus. A alegria das crianças em contribuírem com a obra de Deus é marcada com a mesma alegria com que nós também contribuímos para o reino de Deus. Seja na fidelidade aos dízimos e ofertas, seja na contribuição para obras missionárias ou obras sociais. Que alegria poder levar os filhos para participar junto com a gente em questões sociais, ajudando, distribuindo, cooperando. A obra de Deus é desenvolvida porque o Senhor Deus determinou, e quer nós participemos com alegria ou não, Deus vai continuar fazendo a sua obra, porque é Ele quem faz a obra. Mas é um privilégio ser generoso. O texto da Escritura que nos lembra diz que a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, é a medida que Deus quer que nós façamos com quem esteja ao nosso redor. Sermos generosos na obra de Deus, generosos com a obra missionária, generosos porque é este o princípio pelo qual Deus designou para que a obra do Senhor seja mantida. Ser generoso na família. Observamos que às vezes há pessoas que são generosas com o chefe, generosas com o clube, generosas com outras pessoas, mas não são generosos com o cônjuge. Querem restringir aquilo que deve dar ao cônjuge. Seu cônjuge precisa perceber que você é generoso com ele. Isso reflete, nisto refletimos o amor. Quando nós
impactamos a vida do cônjuge pela generosidade. Irmãos, isto faz uma diferença tremenda e tão grande. Ser generoso com os filhos, isto não quer dizer ser permissivo ou dar todas as coisas que eles queiram ter. Ser generoso na família significa que eu devo ser generoso no tempo, nos bens, no talento, na capacidade, na dedicação, na implementação. E eu devo ser generoso com o meu próximo. Também volto a dizer, isto não quer dizer que o fato de alguém estar pedindo significa que ela de fato precise. A generosidade não é apenas desfazer para se ver livre daquela pessoa que precisa. A generosidade significa também que eu estou comprometido com o bem-estar daquela outra pessoa. Significa que eu quero vê-lo saindo daquela situação. A generosidade para o próximo significa o acolhimento, a ajuda em tempos de dificuldade como os que estamos vivendo. E como foi lindo observar no Iboa News da semana passada que a Igreja Batista do Olho d'Água chegou e se fez presente com mais de 200 famílias, ajudando com as cestas básicas. Irmãos, isto é precioso. Nós louvamos a Deus pela preciosidade disso. Nós devemos ser, quando nossos filhos, netos e bisnetos observam este ajuntamento da integridade, do serviço e da generosidade, nós teremos compartilhado com os nossos filhos a maior de todas as belezas que alguém pode repassar como legado ou como herança. Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Deus abençoe seus filhos. Deus abençoe seus netos. Deus abençoe seus bisnetos. Você que está assistindo agora comigo e ainda não é casado, Deus abençoe para que você case e case muito bem. E quando eu digo casar bem, significa casar com alguém que seja íntegro, alguém que seja servo, alguém que seja generoso. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós podemos confiar em Deus, depender de Deus e experimentar o repasse. Que precioso é, e eu gostaria de encerrar esse momento lendo com você o Salmo de número 112, e quero deixar para você meditar com todo carinho, porque este Salmo, só a leitura dele, traz algo grandioso nos nossos corações. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Os seus descendentes serão poderosos na terra. Será abençoada a geração de um íntegro. Na sua casa há prosperidade e riqueza. A sua justiça permanece para sempre. O justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, é misericordioso e justo. Ditoso, bem-aventurado o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado. O homem íntegro será lembrado para sempre. Não se atemoriza de más notícias, o seu coração está firme, está confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não tem medo, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Ele distribui, dá ajuda aos necessitados. A sua justiça permanece para sempre. O seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá, mas a memória de um homem íntegro permanecerá para sempre. Que Deus abençoe você, que o legado, a herança que você deixe aos filhos permaneça para sempre. Em nome de Jesus,
E a graça do nosso Senhor, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e eternamente. Amém.